Hello, students! Olá, alunos! Nessa semana, nós vamos começar uma new lesson a partir da page 35. Então, nós vamos da 35, que é 35, 36, 36, and 37, 37. Então, nós vamos fazer com muita atenção, porque nós vamos agora falar de preço, né? Perguntar valor, no caso especificamente do vestuário, vamos falar de roupas e calçados. E lembrando que a aula de inglês nós vamos falar muito de dólar, tá? Então, nós vamos ver aonde é ponto, onde é vírgula, qual a diferença no Brasil e nos Estados Unidos em relação a money, a dinheiro. Então, page 35, unit 5 or lesson 5, unidade 5 ou lição 5. Go and shopping. Go and shopping quer dizer ir às compras. Ah, mas, teacher, eu falo shopping. Não, no shopping center nem se usa, é shopping mall. Essa expressão shopping mall, eu tô falando um local que tem várias lojas juntas, né, que seria um centro comercial. Daí sim, é shopping mall. Mas quando eu falo going shopping, é ir às compras. Então, essa expressão going shopping, ir às compras. Então, o que nós vamos fazer na page 35, além de ir às compras, né? Tá pedindo pra gente analisar a imagem aqui que tem os valores. Então, ó, classroom activities, atividades de sala de aula. Número 1, observe and read. Observe e leia. Vai ter o áudio, a gente vai postar. Então, nessa página específica, não tem nada para você escrever. Você vai ouvir o áudio, vai entender os valores, as peças aqui do vestuário. Então, nós temos aqui esse title, que é o nome dessa loja, dessa store. Fashion Store. Fashion quer dizer moda, store, loja. Loja de moda, né? Fashion Store. Aqui, nós vimos que cada um tem a sua tag, tem a sua etiqueta, né? Sua tarjinha. E tem os valores. Lembrando que, no Brasil, o real é RS. Daí vem o valor. Agora, eu tô falando de dólar. Às vezes, coloca só S cifrão, no caso aqui, ó, ou coloca o S e continua. Então, nós vamos ver depois a diferença aqui, mas, lembra, o principal é esse símbolo, para a gente diferenciar. E vejam que é onde a gente coloca ponto, vírgula, perdão, para eles é ponto. Então, aqui nós temos, ó, $5, ó, o símbolo de dinheiro, o 5 e o ponto 00. $10, ó, cifrão, o 10.00. Então, observe bem que é ponto, não é vírgula. $12, $15, $20, $3, $25. Então, nós vamos falar muito de dólar. Lembre, aonde a gente coloca a vírgula para eles é ponto. E nós vamos frisar bem como que eu distingo a diferença de real para dólar, né? Third page, 36, página 36. Number 2, vamos lá. Não tem áudio, não tá discriminando nada. Então, é pra gente ler, analisar, tudo tá orientado na folhinha que a teacher mandou pra vocês aí na house. 2, read, leia. Então, leia, preste atenção. O que nós estamos fazendo aqui? Então, nós temos a seguinte frase, ó. The skirt costs. Olha o símbolo aqui, ó. Tô falando de dólar. The skirt costs $20. Ó, o ponto, onde a gente coloca vírgula aqui no Brasil, para eles é dot, é ponto. O que o exercício está querendo falar para nós? A saia custa $20. Eu posso substituir, eu posso trocar tudo isso daqui, ó, the skirt, por it. It quer dizer ela. Ela quem? A saia, para encurtar essa frase. É a mesma coisa, só que ela ficou menor. Então, troquei the skirt por it, por ela. It costs $20. É a mesma coisa, the skirt costs $20. E preste bem atenção nesse S aqui, ó. Porque quando é he, she, it, eu acrescento S ao verbo. Como é que eu pergunto? Quanto custa, né? Então, ó, essa expressão how much quer dizer quanto, quanta. How much does the skirt cost? Quanto custa a saia?
Mas, teacher, a senhora não traduziu esse does. Esse does, nós vamos ver no quadro aqui abaixo, que eu uso esse auxiliar, essa palavrinha que não tem tradução na pergunta, para dizer que é uma pergunta no presente e está sendo usado com o sujeito he, she ou it. Ai, teacher, é complicado, mas com o decorrer das aulas, das atividades, nós vamos entender. Mas só eu quero frisar o seguinte, o auxiliar does não tem tradução, ele está na pergunta quando eu tenho como sujeito he, she, it, tá auxiliando, tá ajudando. Então, olha aqui que tá falando. How much does the skirt cost? Quanto custa a saia? O exercício está fazendo o seguinte, ele quer que você entenda que eu troquei como aqui em cima, para diminuir. Em vez de eu escrever the skirt, eu troquei isso por it, ela. Então, é a mesma coisa eu perguntar para alguém. How much does the skirt cost? Ou eu perguntar, how much does it cost? Tá? Ah, mas teacher, por que não tem S aqui? Porque é uma pergunta. Eu só coloco S ao verbo quando é na resposta, frase afirmativa. Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente vai fazer. Isso daqui é só pra gente começar aos poucos, ver a regrinha do he, she, it, então não se preocupe. Now answer. Now answer. Agora responda. Letter A. Olha lá. How much? Quanto? How much does the dress cost? Olha lá, quando é he, she, it, que no caso it aqui é o dress, o vestido, porque é um só, singular. Eu uso para fazer pergunta o does. How much does the dress cost? Quanto custa, ou seja, quanto é o dress, o vestido? Mas, teacher, que vestido é esse? Você vai voltar para a página anterior, aqui nessa store. Então, você vai ver aqui, né, os valores que foram demonstrados nessa vitrine. Ah, já vi. Então, vamos lá. Vou dar a resposta. Em vez de eu colocar o vestido custa, eu vou trocar. Em vez de eu colocar o vestido, eu vou substituir por it. Ele, que seria the dress, o vestido. It costs, ele custa. Por que eu coloquei S? Quando é he, she, it. No caso aqui é it, eu acrescento S ao verbo para dizer que está na terceira pessoa do singular. It costs, ele custa. Vou colocar o símbolo do dólar. Eu vi lá que custa $15, $15.00. Então, ó, how much does the dress cost? Quanto custa o vestido? Ele custa, it costs $15. Olha lá de baixo, letter B. How much, lembre, quanto custa, quanto é? How much does the skirt cost? Ah, skirt é saia. Qual o valor, ou seja, quanto custa, quanto é a saia? Fui lá na página anterior. Ah, teacher, agora eu tô entendendo. Eu vou na resposta trocar the skirt por ela. Então, coloquei it. Custa, vou olhar no exercício de cima. Costs, porque eu tô he, she, it, acrescentar S ao verbo. Coloquei o símbolo do dólar. Aí eu vi lá que é $12. Então, lembra de colocar o dot, o ponto. Letter C. How much does the shirt cost? Quanto custa a camisa? Ah, teacher, agora tá a linha inteira para eu fazer. Então, eu vou ter que olhar os exercícios anteriores para eu ver. Então, eu vou trocar the shirt, então, por it. Custa, costs, coloco um S, it cost, coloco o símbolo para dizer que é dólar. Fui lá na página anterior, eu vi que é $10. It costs $10. Letter D. How much? Quanto? How much does the t-shirt cost? Ah, t-shirt, camiseta. Quanto custa, né? A camiseta. Então, veja que você vai montar a resposta inteira. Ah, eu vou trocar isso aqui, ó. A camiseta por ela. It.
Ela custa, esse custa, quando é he, she, it, eu coloco costs, coloco um S. Símbolo que demonstra que é dólar. Fui lá na página anterior. $5. Então, lembrem. How much, quanto, quanta. Esse does, ele está na pergunta só para ajudar, é um auxiliar, para dizer que é uma pergunta no presente, né? E quem é o sujeito? Ou é he, ou é she, ou é it. E quando eu quero responder, para encurtar, eu troco o sujeito, quando tá no singular, quando é um só, por it. Custa, eu coloco costs, porque quando é he, she, it, eu acrescentei S ao verbo. Esse number 3 é só pra gente entender as construções que nós fizemos anteriormente. E daí tem um acréscimo do do que eu vou falar pra vocês. 3, read. 3, read, leia. Então, nós vamos ler, não tem nada para fazer, a gente só vai entender essa box, né, essa caixa aqui. Então, tá falando o seguinte, para fazer pergunta, eu uso do ou does, que seriam os auxiliares. Auxiliar não tem tradução. E nós já vimos que eu uso does para fazer pergunta quando o sujeito da pergunta é he, she ou it. Quando não for, porque esse aqui é só no singular. Quando não for, eu uso do para I, you, we, you e they. Ah, my teacher, o I também é singular. Sim, mas essas que são as terceiras pessoas do singular. Então, isso daqui é só um complemento para vocês entenderem como foram montadas as perguntas. Não vou pedir nada, façam para mim exercício montando pergunta e resposta. Não, isso daqui é só um complemento para vocês entenderem. Quando eu vou fazer pergunta, eu uso does para he, she, it. Quando eu vou fazer pergunta, eu uso do quando o sujeito da pergunta for I, you, we, you e they. Ah, teacher, por que tem dois you? Esse you é no singular, você. Esse you é no plural, vocês. Então, vamos entender a sistemática aqui para chegar nesse quadro. Tá falando o seguinte nessa frase aqui, falando de valores. The sneakers cost $45. Eu observei que não tem o S. Por quê? The sneakers são os tênis, porque é o par, né? Então, passou de um é plural. Então, quando é plural, eu não coloco S no verbo. Mas, teacher, S não quer dizer que é plural? Não, em inglês, não. Em inglês, quando é he, she, it, a gente acrescenta S ao verbo, para dizer que está na terceira pessoa do singular. Em inglês, não tem essa história de plural e singular nesse caso. Então, ó. The sneakers cost, tirei o S, $45. Tá. Eu quero encurtar isso daqui. Eu não quero falar os tênis, eu quero falar eles. Eles, em inglês, é they. Coloca a língua entre os dentes, porque eu tenho TH. They cost, e copio o que sobrou. $45. Então, eu troquei esse sujeito, os tênis, por eles. Então, não coloquei S, porque eu estou no plural. Olha a pergunta agora. How much do the sneakers cost? Quanto custa, né, custam os tênis? Ah, teacher, agora não é does, é do. Por quê? Olha aqui, tênis, os tênis, é plural. Eu vi que os tênis, né, seriam they. Quando eu vou fazer pergunta, no caso, no plural, que they, eu uso para fazer a pergunta o do. Ele não tem tradução, ele só tá lá para falar assim, ó, essa pergunta está no plural e é para dizer que tá no presente simples. How much do the sneaker cost? Quanto custam os tênis? Eu posso encurtar essa pergunta? Posso, ó. How much do, troquei the sneakers por they, por eles. É a mesma coisa, só que eu substituí para encurtar, mas os tênis são eles. How much do they cost? Quantos eles custam? Eles quem? Os tênis. Então, a pergunta tá falando no plural, que são eles, eu usei o do para fazer, né, o apoio para eles. Não tem tradução. Então, isso aqui é só para a gente entender como foram feitas as perguntas com do e com does. Third page, vira a página 37. Não tem áudio, não tá discriminando nada, ó. Now answer, agora responda.
Letter A. Vamos ver o que tá perguntando. How much do the pants cost? Você vai observar que agora é do, porque não é he, she, it. É sempre no plural. Quanto custam as calças? The pants são elas, ó. Na hora de eu for trocar, substituir, ó, elas, as calças. Ou seja, por que são elas? Porque tem as duas partes, as duas pernas, então é plural. How much do the pants cost? Quantas calças custam? Vou lá naquela vitrine para ver o valor. Aí aqui, ó. Elas, que seriam as calças, they cost, não vou colocar S aqui, porque não é he, she, it. They cost, vou colocar o símbolo do dólar. Fui lá e vi que é $20. Lembra do dot, do ponto. Letter B. How much, quanto, do the socks, a plural, mais do que um, ó, por isso que eu usei o do, são elas. How much do the socks cost? Quanto custam as meias? Daí fui lá na página da vitrine e vi o valor. Então, para montar a resposta, para encurtar, eu vou substituir as meias por elas. They custa. Então, vou colocar cost, símbolo que representa o dólar. Vi o valor lá, ó, $3. Letter C. How much do the sneakers cost? Ah, que nem no exemplo da página anterior. The sneakers são os tênis, é plural. Então, agora eu vou montar a resposta inteira. Vou substituir. Em vez de colocar os tênis, vou colocar eles. Eles custam. Cost, símbolo do dólar. Ou se quiser colocar só assim, mas vamos seguir o exemplo da apostila. Vi lá que é $25. Então, lembre. Quando é I, you, we e they. Quando eu quero fazer pergunta, o auxiliar é do. Então, por isso que é aqui, ó, do. Pants, socks, sneakers, nós substituímos por they. Então, caiu nessa regrinha. O do tem tradução? Não, ele está aqui para dizer que é uma pergunta no presente simples, tá? Por que eu não coloquei S no verbo aqui, que é cost, de custar? Porque só coloco S no verbo quando é he, she, it. No caso aqui, não caiu nessa regra, porque o sujeito é they. Por isso que eu tirei o S, tá? Só pra gente entender. Aqui abaixo tá uma ilustração de um man, de um homem, olhando os valores. E aqui nós temos as notes, temos as cédulas de dólar pra gente começar a se familiarizar. Então, aqui no cantinho, né, tem o number e tem a parte escrita para fazer o valor. E tem os presidentes, né, com o decorrer dos mandatos, os presidentes dos Estados Unidos. E lá é legal o seguinte, que não é que nem o Brasil, que às vezes de um governo para o outro troca-se o dinheiro. Não, lá o dinheiro não troca-se, tô dizendo assim, troca-se o sim, porque antes era cruzado de real, depois que agora virou real. Lá não, sempre é dólar, vai o quê? Mudando no sentido assim dos valores, as imagens dos presidentes, mas lá é daquele tipo assim, você pode pegar o dinheiro, guardar no colchão e daqui uns 20 anos trocar que o valor é o mesmo, tá? Então, ó, notes. Então, vamos ver as cédulas. $1, olha o número 1 aqui, ó, $1. Olha o número 5 aqui, ó, $5, $10, 20 ou $20, $50. Aí tem o valor, $100. Esse 100 quer dizer 100 dólares, tá? Então, nós vamos nas próximas páginas começar a trabalhar com as notes, com as cédulas do dólar, tá? Então, nós vimos que tem os presidentes aqui e tem o número aqui, ó. E tem a parte escrita também para você saber a quantidade, o valor de cada uma. Então, $1, $5, $10. Viram que eu acrescentei o S. $20, $50, que seria 50, e $100, que seria o 100, ok?
Então, vejo vocês na próxima aula pra gente continuar falando de money, de dinheiro. Bye, bye!